Boa tarde, turma do EJA 5, oitavo e nono ano, despertinho, né? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos focar já nos nossos conteúdos aí de educação física da segunda unidade. Já visto que na aula de ontem, o nosso foco foi sobre a recuperação e a revisão dos conteúdos aí da primeira unidade, que nós estamos lá durante toda a primeira unidade. Então, na aula de ontem, a aula de hoje seria uma continuação do conteúdo da aula de ontem. Como na aula de ontem eu não expliquei o conteúdo que era para ser explicado, hoje eu irei explicar o conteúdo de ontem e também o conteúdo da aula de hoje, né? Então, iremos ver um pouco aí sobre a ginástica de conscientização corporal. Em específico, o Pilates, que é uma ginástica de conscientização corporal. Pilates foi desenvolvido pelo alemão Joseph Pilates, que acreditava que a saúde mental e física estavam intimamente ligados. Seu método foi influenciado por formas ocidentais, exercícios, incluindo ginástica, boxe e luta greco-romana. Pilates ele migrou para os Estados Unidos em 1920 e abriu um estúdio em Nova York, onde ele ensinou seu método, que ele chamou Controlog há várias décadas. Continuando aí, né? Então, Pilates ele imigrou para os Estados Unidos em 1920 e abriu seu estudo lá em Nova York, né? Onde ensinou esse método que era chamado de Controlog por várias décadas. O Pilates se tornou a ginástica queridinha das celebridades, mas para quem acha que é só possível praticar exercícios Pilates com todos aqueles aparelhos, engana-se. É uma combinação que trabalha bastante as coxas, a mobilidade da coluna e principalmente o abdômen. Então ele tem esse trabalho aí entre coxa, mobilidade da coluna e também o abdômen, né? Pilates é um método de alongamento e exercícios físicos que se utilizam no peso do próprio corpo para sua execução. Então, não precisa utilizar nenhum aparelho para a ginástica Pilates. Apenas o peso do nosso corpo é suficiente para fazermos esse exercício aí, né? É uma técnica de reeducação de movimento composto por exercícios profundamente alicerçados na anatomia humana, capaz de restabelecer e aumentar a flexibilidade e força muscular, melhorar a respiração e corrigir a postura e prevenir lesões. Então, o Pilates ele tem aí muitas utilidades no nosso dia a dia e também muitas, como se diz, muitos benefícios, né, para o nosso corpo, né? Prevenir lesões, aumentar a flexibilidade, a questão também da força muscular, tudo isso daí está incluso dentro desse exercício. Na verdade, em 1920, pelo alemão Joseph Pilates, teve diversas influências como yoga, zen, budismo, artes marciais e exercícios praticados pelos antigos gregos e romanos. Pensando no princípio de mente sã e corpo são, Joseph criou uma atividade baseada em 6 princípios básicos. Então, o Pilates ele tem 6 princípios básicos, que são respiração, concentração, controle, alinhamento, centralização e integração de movimentos. Então, são esses 6 princípios aí do Pilates: respiração, concentração, controle,
alinhamento, centralização e integração de movimentos. Bem executada e orientada, não traz impactos nocivos para as articulações, ligamentos e musculatura. Qualidade de vida, consciência corporal, respeito e integração plena corpo-mente são o foco desse método. Pilates também inventou muitas máquinas para fazer exercício na criação dos aparelhos de... Ele aproveitava partes de amortecedores dos carros alemães, isso durante a Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, com a Europa toda destruída, ele mudou-se para Nova York, onde aperfeiçoou-se suas técnicas e suas máquinas. Deve sempre ser aplicado por educadores físicos e fisioterapeutas, através de aulas que usualmente têm duração de 1 hora em aparelhos próprios ou no solo. Mas atenção! Os exercícios pilates não são recomendados para quem precisa tratar algum problema, como hérnia de disco ou desvio graves na coluna. Então esse foi o nosso conteúdo da aula de 26, da aula de ontem. Agora partiremos para o conteúdo da aula de hoje, dia 27, né? Que é a continuação. Vamos ver um pouco sobre a vida de Joseph Pilates, né? Que foi o criador desse exercício físico em Pilates. Então, Joseph Pilates, como você sabe, ele nasceu na Alemanha, né? Em 1880, sofrendo de asma e febre reumática quando era criança, buscou na atividade física uma solução para vencer seus problemas. Ele estudou yoga e zen budismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi mandado para a Inglaterra como enfermeiro. Nesse período, ele ficou inspirado a desenvolver um método para ajudar seus pacientes que tinham problemas físicos. Seus exercícios começaram a ser reconhecidos como técnicos quando nenhum dos internos daquele campo de treinamento sucumbia a uma epidemia de gripe que matou milhares de pessoas em outros campos da Inglaterra. Em 1918, aperfeiçoou a prática após a guerra, dando treinamento à polícia de Hamburgo, Alemanha. E em 1920, que já tinha um método estruturado, criou uma fundação e desenvolveu equipamentos específicos para essa ginástica, esse exercício aí, né? Em 1926, Dudley migrou para os Estados Unidos e foi na viagem de navio que conheceu Clara, sua esposa. Juntos levaram a ideia para Nova York, abrindo seu Pilates Studio, então um estúdio de Pilates. Lá, Pilates ensinou e formou instrutores no intitulado Método Pilates de Condicionamento Físico, também conhecido como arte do controle ou contrologia. Pilates morreu em 1967, aos 87 anos. Objetivo: o Pilates tem como objetivo fortalecer o corpo de uma forma ainda com especial ênfase na força do núcleo para melhorar a aptidão geral e bem-estar. Os exercícios do Pilates são feitos em uma esteira ou usar equipamentos especiais tais como Reformer, Cadillac e cadeira Honda. Com seu sistema de roldanas e molas, alças e tiras, o aparelho pode fornecer qualquer resistência ou suporte, dependendo de suas necessidades. Vamos ver um pouco sobre o método Pilates, a história, né? Então, o método Pilates ele é constituído por um conjunto de exercícios físicos que promove equilíbrio entre o corpo e a mente. Esse método ele foi desenvolvido por Hubertus Pilates, que tem como objetivo fortalecer os músculos, as articulações, melhorar a flexibilidade, desenvolvendo o controle do corpo e da mente. O método Pilates ele é um método de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma geral. E ele foi desenvolvido em 1920 pelo enfermeiro lendário aí, Joseph Pilates, né? Que participou aí como enfermeiro na guerra, durante a Primeira Guerra Mundial. E ele elaborou esse exercício aí físico
em forma de melhorar também a sua saúde física e mental, porque ele sofria de algumas doenças que deixavam ele debilitado. O método ele é baseado em um único sistema de exercício que focaliza-se na melhora da flexibilidade e força total do corpo sem a hipertrofia muscular. Então, o que é hipertrofia muscular? A hipertrofia muscular, nesse caso, seria a quebra dos músculos, né? Por que a hipertrofia? Então, a hipertrofia ela é dada pelo aumento do tamanho do músculo. Então, acontece quando a gente faz flexões que os músculos ali eles começam a se reconstruir. Então, essa reconstrução aí do músculo, esse acréscimo, esse crescimento do músculo, esse fortalecimento é chamado de hipertrofia muscular, né? Então, o método Pilates ele é um outro complemento de tratamentos fisioterapêuticos, fisioterápicos, na verdade, quiropráticos, massagens e outras atividades físicas. Aí temos aí, quem pode fazer essa aula de Pilates? Esse método de condicionamento físico ele promove harmonia e balanço muscular para todas as idades, condicionamento e energizando, aliás, condicionando e energizando seu corpo através dos exercícios. Por ser uma atividade individual ou feita em companhia de pequenos grupos, ou ainda supervisionada por um professor, a aula pode ser direcionada para as necessidades individuais do aluno. Estes exercícios especiais podem ser feitos por qualquer indivíduo, desde que o supertreinamento ao sedentário, do idoso, ao adolescente e das grávidas, aos pacientes em fase de reabilitação ou com desordens alimentares, ainda podendo ser recomendado como condicionamento e prevenção de lesões para todos os indivíduos. Então vimos aí que o Pilates é muito importante, né? Desde pessoas lá, desde crianças, adolescentes até idosos lá ou gestantes, já em outras fases, né? Então vimos que é muito importante o Pilates, vimos um pouco da história do homem que criou o Pilates, que foi Joseph Pilates. Vimos também o objetivo e vimos um pouco mais aí sobre o método, né? E quem pode fazer as aulas desse condicionamento físico. Então esse foi o nosso conteúdo em educação física, os nossos primeiros conteúdos. E posteriormente irei postar a nossa atividade para que vocês possam fazer e mandar lá no Google Sala de Aula.